Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que em casa esteja tudo muito bem, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Eu espero que tudo esteja bem com vocês. Família bem com Cristo no barco, como diz o corinho antigo, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Que o Papai do Céu esteja conosco sempre. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, rico e verdadeiro, eu oro nesse momento e peço que o Senhor coloque as tuas mãos ensanguentadas sobre a vida desse povo lindo, maravilhoso, que todos os dias está comigo aqui para a gente fazer a nossa devocional junto, ler a Bíblia, estudar a palavra, comentar a palavra de Deus e entender que a Bíblia Sagrada é linda, maravilhosa e que o Senhor é muito mais lindo ainda. Obrigado por ter cuidado de nós até os dias de hoje. Obrigado por estender tuas mãos e colocar do nosso lado os teus anjos e o teu Espírito Santo dentro de nós. Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Hoje eu quero falar com vocês sobre Romanos 8, livro capítulo que eu gosto muito da Bíblia Sagrada, é um capítulo que fala muito ao meu coração. Ele começa da seguinte forma: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu acredito muito no caminhar com Deus, no andar com Deus, no viver de mãos dadas com o Senhor. Eu acredito que se nós permanecermos no centro da vontade de Deus, ali é que Ele está conosco. Saímos do centro da vontade de Deus, o inimigo ele vem atrás e ele já nos pega e já bagunça a nossa mente, bagunça todo o nosso ser. Mas quando nós estamos bem no centro da vontade de Deus, como diz o salmista no Salmo de número 91, 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos, não é verdade? E aqui ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Essa coisa da carne é que pega na nossa vida. Coisa da carne, né? O desejo da carne. E se você não sabe, existe uma luta entre a carne e o Espírito. Isso nós podemos ver logo em seguida no livro de Gálatas. Por favor, até lá comigo, no livro de Gálatas 5. Gálatas 5, você vai folheando a tua Bíblia, você vai chegar em Coríntios 1, Gálatas, Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Gálatas 5, verso de número 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não satisfarei a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. E este opõe-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados, e aí pega aqui no verso de número 18 de Gálatas 5, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Aí ele fala assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza,
lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Desde já, Paulo fala, vos declaro que aqueles que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito, aí vamos entrar então agora nos frutos do Espírito. Mas os frutos do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Então, nós meditamos nisso aqui, vendo o que a carne provoca e o que o Espírito faz. Então, uma coisa que eu quero que você veja, a carne provoca e o Espírito, ele faz com que a gente viva uma vida completamente diferenciada. Mas existe uma luta, não é bem assim, não é fácil. A gente fala, vou viver agora vou viver uma vida espiritual e vai mudar, eu aceitei Jesus Cristo, a minha vida vai mudar. Não, você tem que insistir, você tem que desejar, você tem que exercitar o amor, você tem que exercitar a paciência, você tem que exercitar o gozo, né? Que é a felicidade, você tem que exercitar a fidelidade, você precisa exercitar o domínio próprio. Tudo isso é um exercício, não é fácil, porque do outro lado nós vamos ver que a carne, ela também está trabalhando, porque as obras da carne, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. Quando a gente fala aqui de idolatria e feitiçaria, a gente fica assim, isso não pertence mais a mim. Mas a gente muitas vezes, são essas duas coisas que faz com que a gente caia nas obras da carne, a idolatria e a impureza. Porque a gente acha que idolatrar é só o santo, só os santinhos de barro, só aquele santinho que a gente carregava na carteira ou pendurava no pescoço. Não, existem muitas formas de nós idolatrarmos. Existe muita forma de a gente pecar. Então, a gente vai ter que fazer um exercício para não ser mais feiticeiro. Lembra da minha mensagem de domingo, quando eu falei sobre Salomão, um rei feiticeiro? Aí, poxa, quem estava caminhando comigo ali deve ter pensado, mas Salomão, um rei feiticeiro? Claro, ele foi feiticeiro, sim. Mas por que ele foi feiticeiro? Ele era o chefe, ele era o dono do negócio, ele era o rei, e ele que permitiu tudo aquilo acontecer. E a mesma coisa eu falo para você, você é o chefe, você é o dono da tua casa. E se acontece alguma coisa é porque você permitiu, é porque você deixou, é porque você não vigiou, é porque você não exercitou. Compreendendo isso? Por isso que é muito importante mostrar para vocês Romanos 8, mas mostrar para vocês também Gálatas 5, para que você possa ver o que você precisa fazer para vencer nesse mundo tenebroso, nesse mundo de muito pecado, que de repente você está orando, cantando, louvando, bendizendo a Deus, mas alguém vai te provocar. Alguma coisa vai acontecer para você perder as rédeas, para você sair do centro da vontade de Deus. E é nesse momento que você precisa vigiar. É nesse momento em que você precisa orar e vigiar o tempo todo. Talvez você não consiga orar o tempo todo, mas você tem que aprender a vigiar o tempo todo. Isso acontece contigo e também acontece comigo.
Então, vamos voltar lá em Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas se você não andar segundo a carne, se você andar segundo a carne, você já está pecando, você já está falhando, você já está exercitando as obras da carne. Veja comigo aqui, o verso de número 5 diz assim: os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne. Os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte. É a Bíblia que está falando, não sou eu. A inclinação da carne, a inclinação para a carne é morte. Mas a inclinação do Espírito, segundo o Espírito, a inclinação para a carne é morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Isso, para mim, é muito importante, essa inclinação para o Espírito, vida e paz. Inclinação para a carne é morte. Não sei se aconteceu com você está na sua casa, isso acontece comigo, viu, gente? Você está na sua casa, você está legal, você está no Espírito, aí daqui a pouco algo faz você entrar na carne. Aí daqui a pouco você sai, parece assim, rapidamente você sai da onde você está, você sai daquela posição de espírito, de viver o Espírito Santo, e aí você começa a viver carne, aí você grita, aí você fica nervoso, aí a sua pressão sobe, aí você perde a vontade de fazer qualquer coisa durante o dia. Você sente que você entristeceu o Espírito Santo naquele exato momento. É algo interessante isso aqui, viu? É algo muito importante que todos nós aprendamos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aquela hora que você grita, aquela hora que você xinga, aquela hora no trânsito que o cara te fechou e que você vai atrás da pessoa e que você fica nervoso, aquele momento, né, que alguém fala de você, alguma coisa que você reage como a pessoa reagiu, fez, né, melhor dizendo, você faz a mesma coisa que a pessoa fez, você pega o telefone, você manda um zap também, mal criado. Nesse momento, você entrou na carne. É nesse momento que você entra na carne, é nesse momento que você começa a viver uma vida bem fora de Deus. Mesmo com a Bíblia Sagrada nas minhas mãos, mesmo com a Bíblia Sagrada nas suas mãos. Mesmo, pastor, eu indo na igreja, mesmo você indo na igreja, mesmo, pastor, eu dizimando, mesmo você dizimando, mesmo, pastor, mesmo, qualquer coisa, se você saiu naquele momento você se irritou, você xingou, você praguejou, você saiu da carne. Olha aqui, olha, vou ler novamente, a inclinação, verso de número 5, vamos lá, bem devagarzinho. O que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Nem em verdade pode ser. Portanto, verso de número 8, muito importante para todos vocês que estão estudando comigo aqui. Portanto, os que estão
na carne não pode agradar a Deus. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Aquele momento que a gente sai, sabe, que a gente sai ali, aquele momento de explosão, aquele momento de ira, aquele momento de raiva, aquele momento você saiu. É uma coisa que eu tenho falado para vocês, porque eu tenho tentado praticar algo. Ir para o banheiro, ir para o meu quarto, me esconder, ficar sozinho, me isolar, para que eu não peque, para que eu não saia, vir para o meu gabinete, fechar a porta, colocar um papelzinho, porque todos nós somos seres humanos. E por nós sermos seres humanos, nós somos atacados o dia inteiro. Satanás, ele vai tentar fazer você viver carne, deixar esse momento de viver a glória de Deus e acabar vivendo carne, ser carnal, falar bobagem, se irritar, gritar, praguejar. E a coisa da feitiçaria, sabia? Não é coisa de Deus. Olha, se é carne, é feitiçaria. Se é carne, é coisa ruim. Então nós precisamos moldar a nossa vida em Deus. Vou ler mais um pouquinho. Vós, porém, verso de número 9. Eu estou lendo a Bíblia com vocês e vocês meditem comigo, por favor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Pegou isso? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E esse aqui é o momento em que nós precisamos zelar. Se o Espírito de Deus está em mim, eu não estou na carne. Se o Espírito de Deus saiu, eu fui por fora. Quem vai para fora sou eu, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não me abandona. O Espírito de Deus, ele está em mim. É eu que abandono o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu não estou na carne. Se o Espírito de Deus ficou para fora, eu saí, é aquela coisa de eu sair para fora, então eu deixei o Espírito de Deus, abandonei o Espírito de Deus e passei a ser uma pessoa carnal. O que basta para isso, pastor? Basta eu ser, eu achar que sou. Eu vejo muitas vezes pastores pregando, e eu vejo, eu falei, ele está na carne. Ele está na carne. O tipo de palavra, o tipo de ação, o tipo de comportamento, a ira verbal, né? A ira verbal, você já viu a ira verbal, como é que é? A ira verbal, a forma que fala, está na carne. Aí você pergunta para mim, o senhor já pregou na carne? Eu já. Eu estraguei um casamento, para dizer a verdade. Eu acho que eu estraguei foi um casamento, na carne. Eu cheguei no casamento, eu estava tão brabo com uma das pessoas que era padrinho do casamento, que quando eu vi essa pessoa, a minha cara virou aquela cara de pitbull. Fiz o casamento inteirinho com essa cara. Foi a partir desse casamento que eu disse, nunca mais eu vou deixar de sorrir para tirar uma fotografia. Porque eu tirei as fotografias do casamento tudo assim. Acabei com um álbum de fotografia da pessoa. Porque foi na carne. Então nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Esse verso de número 9 é muito importante. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Tem sempre um se é. Se você fazer, se você cumprir os meus mandamentos, se
né? Deus não fala assim que você vai ser próspero, que você vai viver o Espírito de qualquer forma. Ah, eu fui à igreja, que culto maravilhoso, eu entrei no Espírito, mas entra e sai. Entra e sai, da mesma forma que entra no Espírito, sai também. Isso é uma coisa que nós precisamos moldar. Não entrar no Espírito e sair. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo isso comigo? Pode dizer um amém, um aleluia, glória a Deus. Parece que eu estou falando com um montão de gente, mas ao mesmo tempo eu acho que eu estou falando sozinho aqui, né? Não sei se vocês estão entendendo o que é que eu estou passando para vocês. É muito importante a nossa devocional de hoje. Se você entender isso, você vai viver uma vida mais feliz, você vai viver uma vida um pouco mais adequada. Se eu não conseguir terminar isso hoje, eu termino amanhã, tá bom? Mas é importante esse ensinamento. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele momento, agora preste atenção nisso, aquele momento que eu estou no Espírito, oh glória a Deus, aleluia, e eu saio do Espírito, de repente eu saio do Espírito, né? Por causa de qualquer coisa, eu não sou mais de Deus. Mas pastor, eu estava ali no Espírito, aí de repente eu não sou mais dele? Não. Não sei se você lembra quando o Senhor Jesus perguntou para Pedro, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, o Cristo. Aí o Senhor Jesus fala assim para Pedro, quem te revelou foi o Espírito. Portanto, não se chamará mais Pedro, né? E naquele momento, o Senhor põe as mãos sobre ele, abraça, foi tremendo. Mas daqui a pouco Pedro fica com medo, quando o Senhor Jesus revela que ele iria morrer na cruz, Pedro sai, tenta impedir. Aí o Senhor diz assim, cala-te a boca, Satanás. Nós estamos no Senhor por um momento, aleluia, glória a Deus, o Senhor é tremendo, que maravilha, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou subir ao monte, eu estou lendo a Bíblia, mas daqui a pouco aí sua esposa faz alguma coisa e você vai lá, e o seu coração começa a pulsar, aí você xinga, aí você já está na carne. Agiu na carne, naquele momento você não é de Deus. E é esse o grande problema que nós estamos enfrentando. Por isso que eu acho que todos nós deveríamos ir para um convento. Mas no convento também existe isso, gente. Não adianta, os monges também enfrentam isso. Pode ficar sossegado. Nós vamos ter que vencer isso no nosso dia a dia. Nós vamos ter que saber, você vai ter que saber quando você saiu da carne, aliás, quando você saiu do Espírito e foi para a carne, e quando você saiu da carne e foi para o Espírito. Fica então no Espírito. Aquele momento da felicidade, o momento da alegria, o momento do sorriso, o momento da brincadeira, o momento do domínio próprio. É interessante que existe o amor no Espírito, mas existe também o domínio próprio, aquele momento que você fala, deixa eu fugir daqui, porque eu vou entrar na carne, eu vou ser um homem carnal. Eu queria ler até o verso de número 11 hoje, tá? Diz assim, eu li o 9 agora, que diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aquele momento que o Espírito, que nós estamos na carne, nós não somos de Deus. Mas naquele momento, pastor, por causa de uma cara fechada, por causa de um... Cara, a gente sabe quando o Espírito não faz parte, não faz. É interessante que a gente precisa aprender a viver uma vida de paz o tempo todo. Lembra que a palavra diz que quanto a mim eu tenho paz com todos? É mais ou menos isso. Nós vamos aprender isso amanhã. Mas vamos continuar aqui a leitura para que eu possa terminar, para que você possa cozinhar gostoso hoje.
Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Isso aqui é que é um negócio bacana. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já foram em um funeral? Já foram? Já foi num velório, né? Tá lá um morto com aquela mãozinha assim no peito, né? Com aquela carinha, eles fazem uma carinha bonita do morro. O cara morreu feio, mas de repente os caras lá no velório lá dão um jeitado aqui, melhor ali, puxa para cá, põe até um sorriso no negro, o cara fica, não. Aí a gente chega assim, poxa, tá bonito, né? Olha, tá com uma cara de paz, não é verdade? Tudo aquilo eles fazem no velório, viu? O cara que cuida disso aí faz tudo isso, dá uma belada, faz maquiagem no defunto. Mas o que eu quero falar é, você chega ali e se fala assim, poxa, ele está bonito, né? Olha como é que ele está em paz. Mas ele responde, é sim, é porque eu morri bem. Você já viu um morto responder? Você já viu um morto resmungar? Você já viu um morto falar alguma coisa? Se você for no velório e ver um morto falar, corra, é fantasma. É fantasma, morto não fala, morto não reclama, morto não resmunga. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a ideia é essa, morrer. Pastor, que negócio é esse? É isso mesmo. Por isso que Jesus disse, se alguém te bater aqui, oferece essa. Aí o Senhor Jesus diz assim, se alguém pegar a sua capa, dê também a túnica. Se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai 2. Essa coisa de morrer espiritualmente, é o que vai fazer a gente viver bem com Deus. E nós, crentes em Jesus Cristo, somos aqueles que morreram. Amém? Entendeu? Somos aqueles que morreram. Olha só, por favor, mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. O nosso corpo, sabe, que pode ofender a gente, nada mais. Outro dia alguém perguntou para mim assim, mas fizeram isso com o senhor e o senhor ainda trata desse jeito? Eu falei, você quer que eu trate como? Estou morto, meu filho. Nada disso aqui é meu. Nada disso me pertence. Durante a pandemia, sabe o que aconteceu comigo? Durante a pandemia eu estou fazendo uma reforma aqui enorme na igreja. Vocês acreditam nisso? Uma reforma enorme. Vocês precisam vir aqui para ver. Passando canos enormes aqui. Durante a pandemia abri uma igreja em Louveira. Nós agora temos uma igreja em Louveira, já tem 30 pessoas. Durante a pandemia, a igreja não para, a vida não para. Mas para isso acontecer, nós temos que morrer, porque se nós não tiver essa disposição, eu vou morrer mesmo, a partir de agora eu vou para o banheiro, se me irritar eu vou para o banheiro. Eu aprendi uma palavra que eu preciso colocar mais em prática, desculpa. Quando alguém faz alguma coisa para mim, eu falo desculpa. Aí a pessoa fala desculpa. Aí a pessoa fala desculpa. A pessoa continua, desculpa. Aí quando a pessoa vai embora, eu falo, venci. Eu venci. Ou então levanta e fala, preciso ir embora. Não vou entrar nessa, eu não vou entrar na carne. Eu não vou viver uma vida na carne. Eu não sei se vocês estão aprendendo hoje comigo. Vou terminar no verso de número 11. Mas eu vou ler o 10 e o 11 junto. Nós estamos lendo Romanos. E amanhã eu continuo, tá bom? O 10 e o 11 diz assim, mas se Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, imagina só, o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, porque o mesmo espírito que habitou no Senhor Jesus, que ressuscitou Jesus, é o que está em mim, que está em você, amém? Habita em vós aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também o vosso corpo mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Se Cristo está em você, com toda certeza, você está vivendo uma nova vida. Quando eu vejo uma pessoa em Cristo, mesmo eu, sabe? Uma vez eu estava no trânsito e um cara me fechou, me buzinou atrás de mim, mas buzinou, bi, 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 não dava para me fazer nada. Aí eu dei um jeito, deixei ele passar na minha frente. Quando ele passou na minha frente, eu bi, 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 atrás dele. Na hora virei carne, tremenda carne. Aí passou um ônibus, olhou e falou, velhinho bobo. Aí passou um outro carro do lado, olhou para mim e falou, cara, para com isso. E eu disse, meu Deus do céu, o que eu fiz? Meu filho sentado do meu lado falou, pai, o senhor estragou o seu dia. Eu falei, estraguei, filho. Por que perdeu o nosso dia, né? Vai para o quarto, fuge, buzinou atrás de você, deixa passar. Provocou você, não entra na provocação. O filho fez alguma coisa que não te agrada, espera o tempo para falar, não fala naquela hora não, mas não perca a tua vida espiritual, não perca a tua vida espiritual. Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus abençoe você. Até amanhã, a partir do versículo de número 10 de Romanos. Convido a outros para participar. Diga, estamos estudando Romanos, estamos estudando sobre o Espírito e a carne, como funciona. Se você gostou, compartilhe essa mensagem e para que outros possam aprender também. Saudade de vocês, demais. Está ficando difícil nesse ponto, para mim. Mas eu creio que logo, logo, tudo vai terminar. Você que é dizimista, por favor, me ajude, tá bom? Estamos com uma obra muito cara aqui e eu preciso muito de vocês. Deposite na conta da igreja e eu preciso muito de vocês nesse momento. Um beijo, um abraço, que Deus vos abençoe e não saia do Espírito. Não acredite na oferta da carne, não vale a pena. Fique em Deus, fique com Deus e em Deus. Beijo. Até amanhã.